Olá, meus amigos! Estamos mais uma vez aqui no nosso canal no YouTube, canal do Centro Simone de Beauvoir, para falar um pouco mais sobre a psicologia existencial, que tem se tornado cada vez mais difundida, cada vez mais as pessoas estão conhecendo a psicologia existencial. É uma base teórica, metodológica, de intervenção, muito promissora e que a gente precisa entender o quanto que a psicologia existencial ela pode sim trazer, digamos assim, bons resultados para os processos psicológicos, sobretudo quando se trata de psicoterapia. Eu sou Ismael Ferreira, eu estou aqui neste canal semanalmente para refletir com vocês um pouquinho sobre a psicologia existencial, suas bases, sua metodologia, a sua abrangência. E eu gostaria de convidar você que tem aproveitado, que tem conhecido o nosso canal, que tem visto nossos vídeos, para curtir, para compartilhar, para comentar, para perguntar, que essa é a intenção aqui do nosso vídeo semanal. Bom, nós vamos falar hoje sobre uma das influências em relação ao Jean-Paul Sartre, que é muito importante, que é um filósofo, digamos assim, que nos nossos dias, nesse tempo agora, ele tem sido bastante odiado, sobretudo nessa época de polarização política. E a gente precisa entender esse filósofo de um jeito diferente de como ele tem sido compreendido nas questões da militância política. Seja alguém ou um grupo de direita ou de esquerda, na verdade, poucos sabem sobre este filósofo. A militância política pouco sabe sobre esse filósofo. Eu estou falando do velho Marx, daquele sujeito odiado e amado por muitos, e que as ideias dele, elas serviram, seja distorcendo elas ou afirmando elas, para moldar o século XIX e o século XX. O Sartre, ele também entendeu o quanto que o filósofo Marx era importante. Porém, nós vamos falar do Marx não numa perspectiva política, porém numa perspectiva mais metodológica, mais a partir do método desenvolvido por ele, que é o materialismo histórico, que deu base, inclusive, para várias concepções de psicologia e para a psicologia existencial, essa base da psicologia existencial que começa com Jean-Paul Sartre. E para início de conversa, a gente precisa separar um pouco duas perspectivas para poder pensar este filósofo que é o Marx, porque ele também era um militante político. E como militante político, ele tem sua contribuição para a militância política. Veja, nós não podemos jamais desconsiderar o Marx dentro da perspectiva de uma militância. E é numa militância política que ele escreve, por exemplo, o Manifesto do Partido Comunista, que é um panfleto, que é um livreto, que é um livro para chamar a atenção da classe operária para poder tentar uma revolução. Então, a gente não pode desconsiderar as intenções do Marx e aquilo que ele entendeu como sendo o caminho que deveria ser o caminho dos trabalhadores, que é o caminho da revolução. Mas a gente precisa também entender que o Marx do panfleto, o Marx da emergência do momento, o Marx que entendeu que era possível pensar um mundo diferente daquele que ele vivia, este é o Marx militante. E que o Marx, digamos, mais cauteloso é o Marx acadêmico. É o Marx que vai escrever, por exemplo, outros livros, como, por exemplo, a Ideologia Alemã, né? Que traduzido para a língua portuguesa foi apenas algumas teses e que posteriormente foi traduzido o livro inteiro. O Marx, que é um Marx, digamos, mais cauteloso, que vai refletir mais profundamente as questões dessa época e da nossa sociedade, é o Marx do Capital. Livro complexo, livro difícil, livro que Marx vai dialogar, por exemplo, com Adam Smith de Inquérito sobre a Natureza e a Causa da Riqueza das Nações. E que vai se opor a Adam Smith, mas de um modo, digamos assim, mais acadêmico, mais intelectualizado, refletindo mais profundamente as questões do capitalismo como modelo de sociedade. Mas nós não vamos transitar por aí.
O que nos interessa do Marx para a psicologia é um método chamado materialismo histórico. Este método é significativo não apenas para a psicologia existencial, baseada no Sartre, mas também outras psicologias se desenvolveram a partir da concepção do materialismo histórico. Inclusive o próprio Vygotsky, que não viveu tanto tempo, mas ele se aventurou pelo campo da psicologia para produzir uma psicologia que nós temos aqui no Brasil como sócio-histórica ou histórico-cultural, como abordagem da psicologia, como psicologia nessa perspectiva, que na década de 90 e início dos anos 2000 fez muito sucesso, e muitas pessoas do Conselho Federal de Psicologia se diziam, né, desta perspectiva de psicologia. Então, é importante que a gente entenda a relevância do Marx para a psicologia e consiga fazer essa reflexão. Bom, o Sartre, ele era um filósofo de base existencial. Nós já vimos aqui em vídeos anteriores o quanto que ele vai fazer esse movimento de relação do seu existencialismo, da sua filosofia existencial com a fenomenologia de Edmund Husserl. Mas ele também vai entender que apenas a filosofia existencial com base na fenomenologia de Edmund Husserl não era o suficiente para compor uma psicologia a qual ele gostaria de compor. Ele gostaria de construir. Então o Marx ele acaba sendo um filósofo muito importante para o Sartre porque ele vai dar uma base significativa que o Marx buscava, que é entender que se um sujeito está em relação com o mundo, nós precisamos entender que mundo é esse, que contexto histórico é esse, que valores nós temos nesse mundo, o modo como esse mundo funciona é fundamental para a gente possa entender que sujeito é possível nesse mundo. Então, o Sartre vai dizer que por mais que hajam grandes esforços de Edmund Husserl na fenomenologia, ela não deu conta de entender a sua época. Já Marx conseguiu produzir significativas compreensões sobre a sua época, sobretudo o método de investigação. E é esse método de investigação, que é o materialismo histórico, que muito nos ajuda a entender esta psicologia que propõe Jean-Paul Sartre. É interessante porque já nos seus primeiros livros, como por exemplo A Transcendência do Ego, no final dele ele já vai anunciando que apenas a fenomenologia não era o suficiente para compreender a psicologia que ele queria construir. E ele vai então anunciar ali que era necessário um método que pudesse compreender a materialidade da sociedade. E ele vai se aventurando nos seus escritos posteriores num diálogo já com o marxismo ainda tímido, mas que eu acho que, sobretudo na Crítica da Razão Dialética, aparece com bastante densidade. Crítica da Razão Dialética que é antecedido no mesmo livro por Questão de Método, que é um livro que é também vendido separadamente, mas faz parte da Crítica da Razão Dialética. Então, ali nós temos o Sartre com uma grande e profunda leitura do marxismo para compor sua psicologia. E qual que é a base central para pensar essa psicologia do Sartre a partir do marxismo? Então o Sartre vai dizer o seguinte: ora, é preciso entender um sujeito e a constituição dessa personalidade desse sujeito, mas essa constituição dessa personalidade desse sujeito só se dá no mundo. Portanto, é interessante, fundamental que a gente compreenda que mundo é esse. Base das internalizações que esse sujeito faz, das compreensões que esse sujeito faz. Sem entender o mundo à nossa volta, nós não entendemos esse sujeito e o modo como ele se faz. As questões centrais desse sujeito são as questões da sua época. Então, a lógica do materialismo histórico, bem resumidamente, para a gente fazer de um modo simples, você entender, é um método que compreende que nós, seres humanos, estamos em relação com a materialidade do mundo. Ou seja, com as coisas concretas do mundo. E na medida em que nós nos relacionamos com essa materialidade, digamos assim, essa materialidade contribui para a formação de quem somos. E essa relação ela é dialética. Então, eu transformo o mundo que eu vivo, na medida que eu o transformo, esses objetos transformados contribuem para a transformação de quem eu sou, e eu, transformado pelos objetos, posso transformar ainda mais os objetos,
E na medida em que eu os transformo, essa base desses objetos transformados podem contribuir ainda mais para quem eu sou. Essa dialética entre o sujeito e o mundo, entre o sujeito e os objetos do mundo, é uma dialética histórica que está aí desde a primeira transformação do primeiro objeto, das primeiras ferramentas. Então vamos pensar assim, do arco, da lança, ao smartphone, a inteligência artificial, nós temos um ser humano transformando o mundo à sua volta e esse mundo à sua volta o transformando. Portanto, uma tese do Marx que é: nós somos produtores e produtos de nós mesmos, porque na verdade nós produzimos a nós mesmos na medida em que produzimos as coisas do mundo. E isso vai ser muito importante para o Sartre, porque o Sartre vai dizer: ora, como é possível pensar uma personalidade sem pensar as questões da época, sem pensar que sujeito é esse no mundo que ele vive? Se essas coisas todas nos afetam, como a gente pode ignorar? E a melhor base para a compreensão da influência, ou melhor, da constituição de nós mesmos que vem do mundo, é o materialismo histórico. Porque vai entender que a história humana é a história da relação do ser humano com o seu entorno, com as suas coisas, com os seus objetos. Portanto, este sujeito, o Marx, escritor de ideologia alemã, escritor de escritos econômicos, escritor, por exemplo, de O Capital, ele é fundamental para pensar uma psicologia. E nós não estamos aqui entrando em questões, digamos assim, políticas partidárias. Nós estamos falando apenas desse sujeito e a sua influência significativa sobre o pensamento do Jean-Paul Sartre. E eu acho que é fundamental que a gente compreenda minimamente o marxismo, porque é uma teoria válida e muito ampla na compreensão do mundo que nós vivemos. Para além dessas disputas que nós temos políticas, a gente precisa entender a relevância do marxismo. E para falar um pouquinho sobre isso, eu fiz esse vídeo aqui. Espero que tenha ajudado, que tenha desmistificado algumas coisas para vocês. E se vocês gostaram, curte lá, se inscreve no canal, compartilha aí, porque assim a gente vai conseguir fazer com que os vídeos cheguem a outras pessoas que também querem conhecer mais sobre esta psicologia, que é a psicologia existencial. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo na próxima semana.